O Bitcoin está acumulando liquidez de posições longas. Amigos, olá a todos! Hoje vamos atualizar a situação do Bitcoin e também analisar as moedas que vocês mencionaram no vídeo anterior. Vamos começar! Então, da última vez que fizemos uma análise, estávamos na faixa dos 81.500. Depois vimos uma reação do nosso nível de resistência em 81.760 e no final acabamos indo para uma correção exatamente como eu indiquei, para a zona de suporte em 79.126. Porque no passado, esse nível serviu como resistência para nós. Agora, ele funciona como um nível de suporte para nós, e é justamente dele que estamos vendo uma reação. Além disso, podemos traçar uma linha dinâmica pelos fundos e ver como a liquidez de compra está se acumulando de forma inteligente aqui. Os compradores, que observam todos esses movimentos de alta, colocam seus stops logo abaixo desses fundos. E no final das contas, toda essa liquidez de compra se acumula, o que é vantajoso para os market makers. No fim das contas, podemos acabar indo mais para baixo, onde vamos pegar os stops justamente desses compradores. Por sua vez, isso pode servir como um suporte. A gente pode simplesmente dar uma furada e pegar essa liquidez para que os grandes players consigam aumentar ainda mais suas posições de compra. Ou então podemos ir mais para baixo, o que servirá de combustível para o preço. E aí, consequentemente, vamos cair muito mais. E agora vamos passar para o gráfico de 4 horas. Pode-se notar que, no geral, a liquidez dos longs também não está sendo retirada. As pessoas que entram em posições longas colocam seus stops primeiro aqui e depois passam a colocá-los atrás desses níveis. E assim, aos poucos, todo mundo vai ajustando seus stops. E dá para dizer que, se a gente cair mais, por causa dos cascatas de liquidações que podem acontecer, vamos despencar muito mais para baixo. E isso vai ser uma correção bem forte, porque, como mencionei no vídeo anterior sobre os mapas de calor de liquidações, se acontecer um efeito cascata, então podemos esperar que isso sirva como combustível para o preço, e vamos buscar todas as liquidações anteriores que foram acumuladas logo abaixo desses mínimos. Agora, a situação, na verdade, não parece tão definida, porque nosso principal objetivo ainda não foi alcançado. Esse objetivo é a marca de 84.350, depois da qual poderemos considerar, primeiro, uma correção adicional ou, segundo, a continuação da alta. No momento, estamos em uma situação de incerteza. Parece que há uma reação ao nível, mas ainda não temos nenhum cenário claro. O nível de 81.760 continua sendo uma resistência para nós. Se conseguirmos nos firmar acima desse nível no gráfico diário, então podemos falar sobre um movimento em direção à marca de 84.350. Enquanto não rompemos esse nível, não podemos falar sobre a continuação da alta. Ao mesmo tempo, temos um nível de suporte. Esse é o patamar de 79.126. E aqui tem um ponto importante. Se o preço quiser buscar essa liquidez local de compra, pode simplesmente vir, pegar essa liquidez com um squeeze e depois voltar para cima do nível. E aqui será importante observar se haverá consolidação acima do nível. Se a gente se mantiver abaixo do patamar de 79.126, aí sim podemos esperar uma movimentação até o próximo nível de suporte, que é 76.335. Por outro lado, se a gente se mantiver acima do nível de 79.126 com o corpo do candle, também podemos esperar uma continuação da alta, por exemplo, após um reteste e então uma nova movimentação em direção ao nível de resistência. E vamos conferir se realmente temos liquidez por aqui. Vamos passar para os mapas de calor de liquidações e dar uma olhada, pois é justamente sobre esses lows que se formou aquele famoso efeito cascata de que acabamos de falar. Esse é o patamar de 79 mil dólares. Como vamos ver agora, é aqui que está concentrada a maior parte dessas liquidações. É uma moeda TAO no gráfico de 1 hora. Vocês pediram para eu analisar ela no vídeo anterior e é exatamente isso que estou fazendo agora. Olhem só, temos uma situação bem interessante aqui. É uma tendência de alta bem forte. Existe uma linha dinâmica que eu tracei e que já tocamos várias vezes. Agora ela serve tanto como suporte quanto, na verdade, como um ímã para o preço. A gente vê que o preço já chegou até aqui. E se agora rompermos e nos consolidarmos abaixo dessa linha no gráfico de 1 hora ou 4 horas, podemos esperar uma correção. A primeira zona de suporte o defini nesses níveis, por volta de 295 dólares. Depois disso, podemos chegar nessa zona de volume e, a partir daí, observar alguma reação nos gráficos de 1 hora e 4 horas.
Se conseguirmos, no entanto, manter esse nível dinâmico e nos consolidarmos acima da marca de $318, podemos esperar uma movimentação para cima até $334, e o próximo objetivo será $350. Por enquanto, podemos apenas observar e reagir rapidamente aos acontecimentos. De uma perspectiva um pouco mais ampla, destaquei os níveis de suporte nas marcas de 263,44 e 249,88. Nesses pontos, podemos observar a reação do preço e abrir posições de compra. As resistências são 371 e 61 e 446,02. São zonas bastante interessantes, mas é preciso esperar 100% alguma reação a partir delas, e só então tomar decisões futuras. Vamos ativar o mapa de calor de liquidações do solo e ver onde a liquidez está concentrada no momento. Como podemos ver, há um acúmulo de liquidações de shorts. Aqui é importante ver a consolidação, pois podemos buscar essa liquidez com um squeeze, mas consolidar abaixo e seguir para a zona de suporte. Se consolidarmos acima, podemos ter um movimento em direção ao nível de resistência. Vale notar que a liquidez das posições compradas praticamente não foi retirada, e isso, por sua vez, será um alvo para o preço para coletar todos os stops daqueles que entram em posições longas e colocam stops muito curtos. Então, a moeda ORD. Começando pelo time frame diário, o preço teve um crescimento considerável. Eliminamos as liquidações atrás desses máximos e agora estamos observando uma correção. Eu destaquei aqui alguns níveis de suporte. Os primeiros, mais globais, são os níveis de 3,16, 2,82 e 2,527. Também marquei os níveis de resistência. Os níveis são 10.295, 7.722 e 6.449. A partir deles, pode-se considerar posições de médio e longo prazo. Agora, o tempo de 4 horas. Note que a liquidez dos longos não está sendo retirada e acumulamos essa liquidez para tentar retirar depois. O preço consolidou acima de 5.561, um sinal bem positivo. Nosso objetivo agora é o nível de 5.948. Se nos consolidarmos acima dele, buscaremos o patamar de 6.449. Enquanto não virmos isso, não faz sentido falar sobre uma alta maior. Eu destaquei os níveis de suporte que agora são fundamentais para nós. O primeiro é o nível de 5.017 e 4.569. Aqui é importante prestar atenção. O preço pode vir e simplesmente varrer toda essa liquidez. Ou seja, podemos chegar até aqui, mas ainda assim fechar o corpo do candle acima desse nível horizontal. E isso, por sua vez, será um bom sinal para continuarmos o movimento de alta. A partir daqui, já podemos esperar um reteste e um movimento em direção aos próximos níveis de resistência. Se, no entanto, fecharmos abaixo da marca de 5.017, então podemos esperar um movimento em direção ao próximo nível de suporte na marca de 4.569, porque aqui temos um nível bastante significativo que já serviu tanto como suporte quanto como resistência para nós no passado, o que o torna ainda mais relevante no gráfico de 4 horas. Com isso, vamos encerrando por aqui. Obrigado por assistir este vídeo até o final. Deixe nos comentários as moedas que vocês gostariam que analisássemos da próxima vez, e nós vamos fazer isso. Não se esqueçam, não vencem os mais inteligentes, mas sim aqueles que seguem sua estratégia. Bons lucros a todos!